Então, tá ótimo. Então a gente vai falar a respeito, né, do 11º mês bíblico, né? Amanhã, na quarta-feira, às 18 horas, a partir das 18 horas, abre-se o portal do mês de Shevat, que é o 11º mês bíblico, ok? Então, nós estaremos amanhã, a partir das 18 horas, nós já estaremos, né, debaixo dessa unção desse mês, e eu quero falar, né, a respeito disso, né, o que significa isso? Eu sempre trago uma introdução para quem está chegando agora, né, para que você possa entender o que significa isso, tá? Então, nós chamamos, né, todo primeiro dia de cada mês bíblico, nós chamamos de Rosh Hodesh, ok? Que é uma palavra hebraica que significa literalmente cabeça do mês, que é o primeiro dia de cada mês bíblico, ok? Então, amanhã, às 18 horas, nós vamos entrar no Rosh Hodesh do mês de Shevat. Então, nesse dia, todo Rosh Hodesh, ou todo primeiro dia de cada mês bíblico, acontece uma festa menor, que na Bíblia é chamado de festa da lua nova, ok? E que sempre foi comemorado, tá? Eu gosto de dar um exemplo que eu creio que todo mundo conhece, foi quando o rei Saul, ele estava tentando, né, matar, ele estava querendo intentar, né, contra a vida de Davi. Então, teve, num determinado momento, que ele armou uma cilada para o rei Davi, né? E era a festa da lua nova, né? Só que chegou, era um momento que eles se reuniam, eles comemoravam, né? Eles estavam em comunhão. Só que nesse momento, então, Jonatas e Davi se encontraram e aí eles combinaram de levar uma fala, né? De falar a respeito de Davi para Saul para ver qual seria a reação dele. E, então, eles perceberam que realmente Saul estava querendo, né, trazer essa cilada nesse momento, que era um tempo que eles estavam reunidos. Então, eu trouxe todo esse contexto para você perceber, né, que era uma festa comemorada, que era a festa da Lua Nova. Por que essa festa sempre foi comemorada? Porque no primeiro dia de cada mês bíblico abre-se um portal de bênção, que é uma nova unção para os próximos 29 a 30 dias, que é o tempo do mês bíblico, ok? Por quê? Porque o calendário bíblico, né, que foi estabelecido por Deus, ele é diferente do calendário que foi criado pelo homem, ok? Então, nós obedecemos, né, ao calendário que nos foi imposto pelo Papa Gregório XIII, né, que é o calendário gregoriano. Então, dentro desse sistema do calendário gregoriano, né, o que acontece? Esse calendário ele é regido pelo Sol, então chama-se calendário solar. E o que Deus criou é um calendário lunar, ok? Então, o ciclo lunar é de aproximadamente 29 dias e meio. Já, né, o calendário solar, ele tem entre 30 e 31 dias, ok? Então, assim, gera uma alternação de meses, né? Então, tem mês bíblico que vai ter 29 dias, vai ter mês bíblico que vai ter 30 dias. É por isso que o mês bíblico, ele nunca coincide totalmente com o mês desse calendário que nós seguimos, que é o calendário gregoriano, ok? Só para te dar uma introdução para você entender. Então, vamos lá. E o que significa o nome Shevat, ou Shevat? O nome Shevat é derivado do acróstico da frase Shenin Shema Berohot Tovot, que significa que seríamos abençoados para partilhar boas notícias, ok? Então, esse é um nome profético. Aliás,
tudo o que vem da parte do Senhor tem uma característica profética, ok? Então, é um tempo para celebrarmos, ok? Chuvas, né? Porque é engraçado que as chuvas, as águas, elas foram criadas por Deus para trazer renovação e abundância. Interessante que o tempo das chuvas em Israel acontece exatamente nesse período de inverno, na estação de inverno. E aqui no hemisfério sul, também nós estamos no tempo das chuvas, ok? Então, eu creio, eu sei que isso não é por acaso, isso é algo muito profético, ok? E nós temos também um outro portal que está dentro desse mês de Shevat, que é o Ano Novo das Árvores, né? Então, nesse mês, nós também vamos comemorar o Ano Novo das Árvores, que também é uma festa menor, ok? E o que significa isso? Então, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, como eu já disse, é a época das águas, né? Lá em Israel, das chuvas de inverno. E elas começam a subir pelas veias, né, das árvores, e elas venham trazer uma nova perspectiva de vida. Por quê? Porque lá em Israel a característica climática, né, é de deserto, é um lugar desértico. Porém, nesse período, é um período que chove, então as árvores elas são renovadas, ok? Então, essa é uma festa menor que é comemorada no 15º dia do mês de Shevat. Então, e qual que é a finalidade, né, dessa festa, né, do Ano Novo das Árvores? Eles fazem um cálculo dos dízimos anuais. Então, eles consagram tudo o que se é produzido, né, ao Senhor. Então, conforme está escrito em Levítico 27, 30 a 34, que eu vou ler para vocês, que fala assim: a 10ª parte de tudo o que a terra produzir, tanto do que é semeado como dos frutos das árvores, será consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma parte dessa 10ª parte, deverá pagar o valor determinado e mais 20%. O pastor separará um de cada 10 dos seus animais, quer seja do gado ou do rebanho, para consagrá-los ao Senhor. Cada 10º animal será para o sacerdote. O pastor não poderá escolher entre os bons e os maus, nem trocar uns por outros. Se fizer alguma troca, então os 2 animais serão consagrados e nenhum deles poderá ser comprado depois de consagrado. Então, estes são os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, eu comecei, né, lendo um texto que estava em Deuteronômio 28, de 1 a 2, que fala exatamente dos mandamentos do Senhor, né, da recompensa de sermos obedientes ao Senhor. E esse texto fala exatamente a respeito disso, né? O Senhor, ele deixou princípios, ele deixou mandamentos para que haja cumprimento deles, ok? Então, tudo que eu estou ensinando aqui, ministrando, são princípios, são mandamentos do Senhor, ok? Então, agora, eu quero trazer para vocês a ordem no calendário, tá? Então, amanhã, às 18 horas, nós vamos entrar no 11º mês bíblico. Então, como eu falei para vocês, que tudo que diz respeito à palavra de Deus e ao Senhor tem uma característica profética. Então, o 11º lugar é descrito, né, pelos ministros Yud, que representa a mão e a chama, seguido da letra Aleph, que significa força. Então, o número 10 revela a realização plena e o número 11, a transcendência dessa completude, ok? Então, isso traz um contexto de entendimento, né, que revela a natureza da conexão
de um tempo onde a nossa chama será elevada, manifestando a nossa justiça, ok? Enquanto somos impulsionados pela força das mãos do eterno Deus de Israel, ok? E todo mês tem uma característica bem específica, né? Cada mês existe uma unção de uma das 12 tribos de Israel, ok? Então, esse mês de Shevat, nós estaremos debaixo da unção da tribo de Asher, né? Que foi traduzido como Aser, né? Que significa prazer, felicidade, elogiar, glorificar e prosperidade. Tá? Então, em Shevat, nós somos presenteados com a unção para manifestar a justiça de Deus, tornando-nos justos, ok? Porque nós somos justificados no Senhor. Então, uma outra questão bem interessante, que vai coordenando, né, e linkando tudo que eu estou falando, é que a bandeira da tribo de Asher, ou Asher, é dourada, né? E ela traz o estandarte de uma oliveira. Então, a cor dourada lembra a tonalidade, né, do azeite, ok? O azeite é o produto do fruto da oliveira. Que traz o quê? Qual que é o contexto do azeite dentro da palavra de Deus? Traz luz, unge e perfuma com a fragrância do Espírito Santo. Então, olha como todas as coisas vão se conectando e trazendo uma mensagem profética, né? E agora, qual que é o ministro hebraico de Shevat? Então, o ministro hebraico é tzadik, que simboliza o justo, ok? Que representa o alicerce do mundo. Então, o tzadik consumado da geração, né, personifica a árvore da vida, né, lá no Jardim do Éden. Né? Então, olha só como que tudo vai falando. Né? Então, ali onde todas, né, as almas, todas as árvores, elas correspondem às almas dos justos. Né, que somos nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, a própria forma da letra tzadik, né, ela representa verdadeiramente essa bênção do futuro. Por que do futuro? Porque quando você está em Cristo, você tem um futuro certo, ok? Quando as pessoas não estão em Cristo, elas vivem uma crise de identidade, porque a maioria delas não sabem nem o que veio fazer aqui nesse mundo, não sabe com o propósito que veio, né? Então, se você conversar com uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não crê na palavra, você vai ver que essa pessoa ela tem uma crise de identidade, né? Quando você começa a espremer, ela não sabe, ela começa a falar coisas desconexas. Por quê? Porque ela não tem uma raiz firmada naquilo que é eterno, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro e naquilo que é puro, ok? E nós, seres humanos, nós também somos comparados a árvores, né? Tem vários textos da palavra de Deus que traz a comparação do ser humano com a árvore, ok? Então, por isso, da conexão desse mês, né, com tudo isso que nós estamos falando, com a justiça de Deus, com a festa das árvores, com a árvore da vida, com prosperidade, com bênção. Por quê? Porque a árvore é a manifestação do quê? Dos frutos. Né? Então, quando você planta uma semente, depois do tempo determinado, aquela semente ela vai germinar, aquela semente ela vai, né, crescer, vai se transformar numa árvore, e depois de um certo tempo ela vai começar a frutificar. Ok? Então, isso é muito profético, isso é muito profundo também. E nós estamos, então, debaixo da unção da tribo de Asser, só que tem um outro detalhe. Como Satanás, ele luta, né, contra tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem do Senhor, nesse mês, como todos os outros meses, existe um trono, ou um signo do zodíaco, que é a mesma coisa,
ok? Que intenta contra toda essa bênção do Senhor. E nesse mês, né? Esse mês que nós estamos vivendo dentro desse calendário gregoriano, o signo ou o trono que vai agir é Aquário, que é representado através do trono de Urano, ok? Então, esse trono, ele recebe, né, ele recebeu o nome da constelação de Aquário, que significa água, né? Nós estamos na estação das águas, né? Nós entramos, no mês passado, nós entramos na estação de inverno, né? Então, é a estação das águas. Então, nós estamos no segundo mês da estação de inverno. Então, Urano, na mitologia grega, é o deus com letra minúscula, que eles falam que é por excelência do céu, né? Eles falam dentro da astrologia, dentro do esoterismo, dentro do misticismo, eles falam que é ele que comanda as estrelas do céu, tá? Então, Urano é aquele trono, né? Aquele comando maligno que serve aos demais tronos, né? E ele é representado na figura de Aquário. Então, dentro da astrologia, ele age como pai de todos os demais deuses, ok? Então, todas as correntes de adoração pagã na Terra vêm através desse trono, ok? Então, é esse trono que inaugura e inicia novas crenças, né? Ele é incentivador de novas religiões, é o pai de todas as águas, né, que trazem as seitas religiosas do mundo inteiro, né, sob qualquer outra vertente, né, seja dentro do cristianismo, porque infelizmente dentro do cristianismo tem muita coisa pagã e as pessoas por falta de conhecimento não conseguem discernir, seja através do islamismo, seja através das religiões orientais, seja através das religiões africanas ou de qualquer outra, ok? Então, ele traz o engano através da falsa paternidade e da falsa crença e da falsa religião. E tem algo também ainda mais forte, que eu não vou me aprofundar hoje, né? Mas já fica a dica para vocês, logo, logo eu vou fazer uma masterclass a respeito disso. Esse trono também que tem uma influência direta com a nova era, ok? Por quê? Os nova-eiristas, eles acreditam que nós estamos prestes a entrar na era de Aquário, ok? Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque nesse mês você precisa ficar muito atento com os ataques na mente. Porque esse trono, ele trabalha justamente para tentar confundir a tua mente, tentar confundir a sua identidade, trazer dúvida, porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. A mente é um campo de batalha, ok? Então, isso é muito forte. É muito forte. Então, aquela pessoa que de repente fica com o ânimo dobre, fica com a mente dividida, tá? Então, está sendo influenciado por esse trono, ok? Só que no Senhor, nós temos uma arma de defesa. E eu quero justamente te ensinar a respeito disso. Então, quais são as chaves, né, proféticas que vai nos livrar desses enganos, tá? Nós todos precisamos mergulhar na seiva da árvore da vida, ok? A seiva, não sei se você sabe, é o sangue das árvores, ok? Então, na seiva existe vida na árvore, na planta, assim como dentro de nós o sangue é vida, ok? Então, através do único que é justo, que é Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus, o nosso Mashiach, ok? Nosso Messias. E como você vai se apresentar, como você vai se posicionar com um coração satisfeito, com um coração grato, ok? Porque é esse sentimento que deve fluir do nosso interior através do fruto das nossas obras.
Porque a insatisfação, ela atrai a rebeldia e a rebelião, ok? Então, quando você lê sobre a queda de Lúcifer, você percebe que ele teve um momento que ele tinha tudo o que ele precisava, mas ele ficou insatisfeito com a posição dele, né, de querubim ungido da guarda de Deus. E essa insatisfação gerou o quê? Orgulho no coração dele, né? Então ele começou a se achar que ele era melhor do que Deus e que ele poderia ter uma posição privilegiada. Ele quis se comparar com o Senhor, né? Quis ser maior do que o Senhor. E isso trouxe rebeldia e rebelião. Então, seja grato, independente da situação que você está vivendo hoje. Seja grato, porque a gratidão é algo que alegra o coração do Pai, ok? Então, agora, é muito importante eu te dizer, de repente essa seja uma das suas dúvidas, né, um dos seus questionamentos. Então, o que eu preciso? O que você precisa fazer para acessar a unção de cada mês bíblico, ok? Então, assim, não adianta nada você ouvir a palavra de Deus, adquirir conhecimento e não cumprir os princípios, e não fazer aquilo que o Senhor fala para que seja feito, ok? Se você agir dessa forma, você está agindo com religiosidade. E, infelizmente, é triste, mas é verdade, dentro das igrejas estão cheios de pessoas religiosas que só ouvem a palavra, mas não praticam. E é por isso que a vida não muda, é por isso que não tem transformação, ok? Porque a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela traz cura, ela traz restituição, ela traz salvação, ok? Mas é o ato de você conhecer e colocar em prática, certo? Então, o cumprimento do calendário bíblico, ele traz um alinhamento profético através dos ciclos e das estações. E tem uma característica de prosperidade financeira, ok? Não é só prosperidade na área espiritual, na vida ministerial, na família, em todas as áreas, inclusive de prosperidade financeira e de uma colheita abundante. Essa é uma das razões que a Igreja do Senhor está vivendo de forma tão miserável, né? A maioria das pessoas estão vivendo de forma escassa, né? Com a vida toda comprometida. E a maioria das pessoas estão endividadas. Isso é uma realidade. Então, vamos lá. Para você acessar a bênção do ciclo de 7 dias, porque o Senhor, ele trabalha em ciclos, ok? Se você não sabia disso, anota aí. O Senhor, ele trabalha em ciclos, ok? Então, para você acessar a bênção do ciclo de 7 dias, você precisa guardar o sábado, que é o que nós chamamos de Shabá, ok? Eu já ministrei sobre isso aqui, né, no começo da nossa igreja online, mas muitos que têm chegado, né, muitos que chegaram depois, têm me pedido, têm me questionado, têm tido dúvidas, né, a respeito disso, a respeito de como fazer a cerimônia do Shabá. Né? As pessoas têm dúvidas porque tem algumas igrejas que fazem, né, o Shabá de uma forma muito religiosa e às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Então, na próxima semana, né, na próxima quarta-feira, eu vou trazer, né, essa ministração sobre esse tema, ok? Então, se você tem dúvidas a respeito do Shabá, então na próxima quarta-feira, tá? Você já sabe que eu vou trazer esse tema, então não deixa de participar. Então, beleza. E para acessar, então agora então a chave para acessar o ciclo de 7 dias é guardando o Shabá, é guardando o sábado, que eu vou explicar como que é esse guardar, ok? Agora, para acessar as bênçãos do ciclo mensal, você precisa entregar suas primícias, ok? O que é isso? As primícias são os primeiros frutos de tudo aquilo que o Senhor coloca na sua mão,
tá? Então, eu sempre ensino as pessoas a entregarem dentro do portal de Rosh Hodesh, tá? Conforme está escrito na palavra de Números 10, 10. Em Números 10, 10 traz esse ensinamento. Tem muita gente que, né, tem dúvida, mas será que se eu entregar no dia que eu recebo, fora do portal, será que o Senhor recebe? Será que é válido? Sim, é válido, né? Porque eu tenho muitos testemunhos de discípulos, né? Inclusive tem pessoas que têm testemunhos que estão aqui me assistindo, né? Que entregam quando recebem o seu salário e o Senhor recebe, né? O Senhor recebe e age, né? E traz a bênção. O que não pode acontecer é você reter, ok? Porque as primícias é um dos princípios de prosperidade financeira. Inclusive, as primícias responsável, as primícias são responsáveis por santificar o seu dinheiro, né? E a maioria das pessoas não sabe disso. Não é o dízimo que santifica, são as primícias, ok? O dízimo, ele é importante e ele tem que ser cumprido também, mas os dízimos, eles têm uma outra característica, ok? Agora, o que santifica o seu dinheiro são as primícias. Tanto é que elas aparecem na Bíblia antes do que os dízimos, né? Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, né, quando você vê ali, quando você lê aquele texto de Caim e Abel, você vê que, né, Abel, ele entregou dos primeiros frutos, né, dos primeiros frutos do rebanho, da gordura, e a palavra de Deus fala que o Senhor recebeu, que o Senhor aceitou, o Senhor se agradou da oferta de Abel. Porém, o Senhor rejeitou a oferta de Caim, porque ele deu de qualquer coisa, ele deu, né, do que restava, ok? E depois, então, nos capítulos mais para frente de Gênesis, que vem aparecer sobre a questão dos dízimos, ok? E aí depois você entrega também, né, depois que você entregou as primícias, você também vai entregar os seus dízimos, que tem uma outra função, né? Eu não vou falar a respeito disso hoje, tá? Mas depois eu também posso dar um estudo mais aprofundado a respeito disso. Eu quero trazer para vocês um contexto que é muito atual, né? Que eu senti muito forte de falar a respeito disso. Por quê? Primeiro porque esse portal, né, de Rosh Hodesh tem uma característica, né, a respeito das primícias, mas também porque eu não sei se você acompanha o que as pessoas proféticas, o que os profetas têm liberado de palavras, né, para esse novo tempo que nós estamos vivendo, ok? Mas tudo aquilo que tem chegado até mim, todas as profecias que têm chegado até mim, os profetas têm falado de forma diferente, porque cada um é um, só que o contexto, o conteúdo está sendo o mesmo. E qual tem sido o conteúdo? Né? Inclusive, o ano passado, no mês de dezembro, eu coloquei aqui, né? Eu até pedi para a Evelyn compartilhar uma profecia que um profeta, né, amigo nosso, que ele é também filho espiritual dos apóstolos, né, que me cobrem espiritualmente, né, que são os meus pais espirituais, e aí ele trouxe uma palavra muito forte, falando a respeito desse novo ciclo, né, desse ano que nós, né, entramos. E ele fala, né, dá uma palavra realmente de recessão, uma palavra de dificuldade financeira, mas no final ele fala que os filhos do Senhor serão guardados. Nesse final de semana, eu não sei se foi no sábado ou no domingo, chegou uma profecia para mim de um profeta da África. E que, impressionantemente, ele traz o mesmo contexto, como eu já disse, com palavras diferentes, mas no final ele fala a mesma coisa, que os filhos do Senhor serão guardados. Então, nós sabemos que o Senhor, esse ano é um ano de tratamento. O Senhor vai tratar, não só com os ímpios, mas o Senhor vai tratar principalmente com aqueles que estão dentro das igrejas, porém, não pratica, não coloca em prática a palavra do Senhor, ok? Porque o que a Bíblia fala? Os filhos são aqueles que têm conexão com o pai.
Filhos são aqueles que obedecem os mandamentos do Pai. Se você ler o capítulo de João 14, ok? Leia João 14 que você vai entender. Né? Então, na verdade, o Senhor fala claramente: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, se você não obedece aos mandamentos do Senhor, então você não é filho. Você pode ser servo, você pode ser qualquer outra coisa, menos filho. Né? Então, eu estou trazendo, e a terceira razão é um alerta. É um alerta. Por quê? Porque o Senhor também está falando, o Senhor também está usando os seus profetas para falar que no meio de todo esse tratamento de Deus, no meio de toda essa situação difícil, o Senhor vai transferir as riquezas dos ímpios para os justos, ou seja, os filhos, aqueles verdadeiramente que estiverem na obediência do Senhor. Porque o Senhor, ele não se deixa esclarecer, o Senhor não se deixa escarnecer. Ok? Então, é muito importante você entender isso, que para você acessar, né, essas bênçãos mensais, você precisa estar cumprindo esses princípios, ok? Então, por último, como você acessa as bênçãos dos ciclos de anos, ok? Então, Shabá, você acessa a bênção de 7 dias. Entregando as primícias e os dízimos, você acessa as bênçãos dos meses, ok? E comemorando e ofertando nas festas bíblicas, porque cada festa tem uma característica específica dentro de uma estação espiritual. Então, aí, dessa forma, você acessa, então, no final de um ciclo de ano, você acessa as bênçãos anuais. E a sua vida, o que acontece? Ao invés dela ficar girando em círculos, ao invés dela fazer esse movimento circular, você faz o movimento de uma espiral. Você completa um ciclo e sobe um nível. Completa outro ciclo e sobe outro nível. Ok? E aí você vai avançando. Ok? A Bíblia fala que o caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. E tem uma outra conexão muito forte. No calendário que nos foi imposto, que é o calendário gregoriano, né, eu também já falei a respeito disso aqui, existe uma consagração. Existe uma consagração nos 7 dias da semana, existe uma consagração mensal e, consequentemente, existe uma consagração de anos. Então, é por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja há 10, há 15, há 30, 50 anos, que não vê mudança. Por quê? Porque esse paganismo, infelizmente, também entrou dentro das igrejas. Então, hoje você vê igrejas cristãs, né, que comemoram Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, que comemoram dia de mãe, dia de pai, dia de namorado, que comemora, na verdade, Natal, Ano Novo, Halloween, né? Ou seja, comemora essas festas pagãs. Então, isso impede que a bênção do Senhor te faça prosperar. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são princípios de prosperidade, são princípios de cura e de libertação. Porque não, a cura e a libertação não é só, né, você se arrepender dos seus pecados pessoais geracionais. Isso faz parte sim. Só que a influência territorial é muito grande. A influência territorial é muito grande. Então, para que você possa receber e para que você possa usufruir de uma libertação total, você tem que cumprir os princípios todos. Então, você tem que, né, se arrepender dos pecados pessoais, dos geracionais, e também você tem que se proteger contra essa atmosfera, contra esses demônios, esses comandos, esses tronos, seja o que você quiser chamar, que agem nos territórios. Ok? Então, eu quero falar para você, muitos, né, às vezes me procura porque falar, pastora, na igreja que eu tô, na verdade, eles não falam a respeito disso, nem sabem o que são primícias, e tem algumas pessoas também que têm me procurado, que estão até
100 igrejas, porque, né, por alguma situação que eu não quero mencionar, né, enfim, cada um sabe, mas as pessoas me procuram justamente por conta do digital, por conta do online, que a palavra, ela vai, né, sendo compartilhada, e as pessoas, então, às vezes me procuram e pedem para poder, né, querem cumprir os princípios da palavra de Deus. Então, se você não tem cumprido ainda esses princípios, né, e de repente você quer começar a cumprir, né, você entrou aqui porque foi colocado um link, né, em algum grupo que você estava, então depois a Evelyn vai colocar, né, o link do nosso grupo de ofertantes, né, e você vai ter a oportunidade de primiciar amanhã, né, a partir das 18 horas, e depois eu sempre faço uma oração específica para apresentar, ok? Por quê? Porque as orações, elas não são iguais. Uma oração de primícias é diferente da oração de dízimo, né, que é diferente de uma oferta, que é diferente de uma oração de oferta. Então, o dinheiro, ele é sangue, ok? Então, o nosso dinheiro é conquistado com esforço, nosso dinheiro é conquistado com suor, e suor é sangue. Por isso que é muito importante você entender alguns princípios. Então, quando você oferta, quando você primicia, quando você dizima, você precisa, a pessoa que recebe precisa apresentar ao Senhor, ok? Para que as bênçãos sejam, né, ativadas sobre a sua vida. E eu não vou falar a respeito disso, só vou dar uma pincelada, mas depois eu posso falar também, né? Se você também tem dúvida a respeito disso, tem muita gente que não sabe como que faz o cálculo das primícias. Então, é muito simples, tá? Então, é só você somar o valor bruto de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos durante o mês e dividir por 30, tá? O número que der nesse cálculo vai ser as suas primícias. Então, por exemplo, se você ganha 3 mil reais por mês, né? Você vai dividir por 30 e você vai encontrar o número 100. Então, as suas primícias são 100 reais, ok? Então, é isso, tá? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha realmente sido abençoado com essa palavra, porque eu sei que é uma palavra forte. E eu tenho muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos de pessoas que começaram a cumprir esses princípios. Não vou falar nomes, mas teve pessoas que chegaram até mim, que estavam, né, com problema financeiro, e começaram a primiciar, começaram a colocar a vida em ordem e hoje, né, estão prosperando. Por quê? Porque o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. Isso é o mais importante, o Senhor tem compromisso com a palavra dele, ok? Então, nós devemos, enfim, estar dentro desses princípios se você quiser realmente usufruir da bênção do Senhor. E realmente nós estamos vivendo um momento bem delicado, né? As coisas vocês estão vendo através de notícias, e as notícias não são só nacionais, né? Existe algo global, né? Existe algo global. Né? Então, nós precisamos realmente, porque a promessa, né? Aqueles que estão no Senhor, Ele vai nos esconder, Ele vai nos esconder, né? E o Senhor é fiel, ok? Então, vamos agora ceiar, né? Quero ceiar com você.